Então agora nós vamos passar para o cálculo das coordenadas. Quer dizer, eu conheço a coordenada de um ponto e quero calcular a coordenada de outro. O que é que eu preciso? Eu preciso da distância entre esses dois pontos, que a gente já viu como se calcula, e preciso de um ângulo aqui, ó. Por isso estou pegando o triângulo agora ABC. Peguei o ABC' para a gente ver o cálculo da distância. Aqui, como envolve ângulo, eu vou pegar o triângulo ABC. Então eu tenho que esse triângulo, aqui estaria o meu ângulo A. Eu preciso então da distância entre eles, A até B, e para calcular aquela coordenada, eu preciso da coordenada de um ponto conhecido. Então, eu preciso da coordenada do x do A e y do A. Então, conhecendo o ângulo, a distância e a coordenada, eu posso chegar na coordenada x do B, y do B. Tá? Essa é a proposta. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Eu tenho um ângulo, tenho a hipotenusa D e tenho os catetos, né? O AC nós já vimos que é, ó, é o mesmo lá, né? É o delta Y. Isso aqui é o delta Y. Tá? Aqui estaria o delta Y. A distância que vai de A até C. E o delta X é a mesma coisa que o AC', é o BC, né? Paralelo, ó. No triângulo, esse aqui é o delta X. Esse cateto aqui é o meu delta X. Levou para ângulo e distância, eu posso aplicar um triângulo retângulo, que está aqui, é o mesmo triângulo lá, ó, retângulo em C, né? Posso aplicar aquelas razões trigonométricas, seno, cosseno, né? Tangente, que eu precisar. Então vamos aplicar primeiro a razão seno desse ângulo. Seno de A, uma fraçãozinha, né? Cateto oposto, delta X, dividido pelo lado maior, que é a hipotenusa, dividido pelo D. Logo, passando o D para o outro lado, ele vai multiplicando. Eu só vou virar para cá para ficar o delta X no lado esquerdo. Delta X então vai ser seno do ângulo A multiplicado pelo D. Passou para o outro lado. Bom, delta X, nós já vimos no cálculo da distância, quem é? Genericamente, é o x do B menos o x do A. Isso está multiplicando o seno do A vezes o D. Eu quero a coordenada do ponto B. Então, primeiro, ó, o x do B. Vamos passar o x do A para o outro lado. X do B vai ser igual seno desse ângulo A vezes a distância mais o x do A, que veio para o outro lado, positivo. O ângulo eu conheço, então sei o seno desse ângulo A. A distância eu conheço para multiplicar e o x do A, do ponto conhecido. Assim eu obtenho a abscissa. Agora a ordenada, o que é que vamos utilizar? Tem que entrar o y, né? Então nós vamos pegar o cateto que está ao lado. O cateto que está ao lado é cosseno. Cosseno desse mesmo ângulo A vai ser igual ao delta y sobre a hipotenusa. Da mesma forma, já vou colocar o delta y para cá. É igual ao cosseno do ângulo A vezes minha distância.
Delta y, a variação, né, de y. Para nós vai ser y de B menos o y de A, que é igual ao cosseno do A vezes a distância. Estamos procurando quem? A coordenada y agora, do ponto B. Então, y do B vai ser igual ao cosseno do ângulo A vezes D mais a ordenada do ponto conhecido, que é o YA que passou para o outro lado positivo. Ó. Assim eu tenho as duas equações. Para x e para y, consigo calcular a coordenada daquele ponto lá. Com relação a esse ângulo A, né, aqui na ciência topográfica, ele é obtido, aqui está o alinhamento AB, em relação a uma direção fixa. Essa direção fixa, vocês poderão ver nas aulas de topografia, que se chama de azimuth. Azimuth magnético, azimuth verdadeiro. Então é um ângulo, tá, a partir de uma direção fixa, que eu posso retornar ele, no sentido horário. Bom, quando eu faço isso, o que está acontecendo? O primeiro quadrante vai vir para cá, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, na geometria analítica, nós temos no sentido anti-horário. O que é feito? No sistema topográfico, para essa orientação dos alinhamentos, é feita uma acomodação, tá, do sistema no sentido horário, para que haja uma coincidência com os quadrantes geográficos. Isso aqui, ó, em vez de para lá, é feita essa acomodação aqui. Os nossos quadrantes geográficos se baseiam em quem? No norte, aí vai ser norte positivo, o sul negativo, o leste positivo, o oeste negativo. Continua sendo isso aqui o eixo do Y, tá? Não tem problema nenhum. E aqui o eixo do X, tá? Vale as mesmas razões aqui. Só que eu vou ter, então, o meu primeiro quadrante agora vai estar localizado aqui, porque é o sentido horário, sempre. Esse ângulo é sempre do sentido horário. No máximo até quanto? 360 graus. Aqui vai estar o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, que vão ser dados pelas letrinhas lá, NE, NW, SE, SW, é o que a gente vai ver logo a seguir. Vamos fazer um cálculo aqui. Então esse ângulo A é obtido lá na topografia em relação a uma direção fixa, no sentido horário. Então esses quadrantes aqui passam a ser os quadrantes topográficos agora. Então vamos ver um exemplo aqui de calcular a coordenada. São dados aqui a coordenada do ponto P1, 1000 e 2000 para x e y, né? A distância entre os dois pontos, P1 e P2, 110 metros, e aquele ângulo que é tirado uma direção fixa, no sentido horário, 36 graus, 10 minutos e 20 segundos. Então, com esses dados, já dá de eu calcular a coordenada x do P2. Então, vamos pegar a formulazinha do x do P2. Vou tirar do B, vou colocar x de P2 vai ser igual a seno daquele ângulo fixo lá, seno do ângulo A, vezes a minha distância, mais a coordenada conhecida, quer dizer, coordenada x do ponto 1, essa é a conhecida. Logo, minha coordenada x do P2 vai ser igual ao seno do meu ângulo, 36, 10, 20, vezes a distância, 112 metros, mais a coordenada x do ponto, 1000. X
de P2 vai ser igual. Na calculadora, então, direto, como está aqui, é só teclar o seno, multiplicar pelo 112 e somar com 1000. Então vamos ter o x do P2 com 1066, vírgula 4. Isso aqui é metros, né? Pronto. Assim eu obtenho a coordenada do x do ponto desconhecido. O y do P2, y do P2, a ordenada. O que é que troca? Cosseno do ângulo A vezes a distância, que é a mesma, mais agora, em vez do x, estou calculando o y do ponto conhecido, do ponto P1. Então, minha coordenada y do ponto P2 vai ser igual ao cosseno de 36, 10, 20 vezes a minha distância, que é 112, mais a coordenada y do ponto conhecido, que está aqui, do P1, 12.000. É bom salientar que elas podem ser o mesmo valor, 1.000 e 1.000, ou 2.000 e 2.000, como pode ser diferentes também. Não se aconselha só colocar um número muito baixo aqui, nem zero, né? Para não obter coordenadas negativas. Efetuando na calculadora o cosseno vezes 112 mais o 2.000, nós vamos ter 2.090,16. Assim, nós obtivemos as coordenadas de um ponto desconhecido através de um ponto de coordenada conhecida, sua distância, e um ângulo formado com a direção fixa. Tá?